Boa tarde, igreja. Com alegria, podemos nos reunir novamente para louvarmos, exaltarmos a esse nosso Deus. Quero te convidar para, no mesmo lugar onde você está, fechar os teus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, Senhor Jesus, é tão bom conhecer e pertencer a Ti. Agradecemos pelo Teu sacrifício na cruz e pela Tua ressurreição, que nos dá vida, nos dá esperança, nos dá vitória. E ao Teu nome, a Tua pessoa que nós queremos exaltar, Senhor. Que toda a nossa vida, todo o nosso ser, possamos louvar e engrandecer a Ti. Que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos engrandecer a Ti, queremos nos entregar a Ti. E que seja um sacrifício agradável, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Te convido para juntos exaltarmos a esse Deus Todo-Poderoso. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei
me cercar. Em todo tempo eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu Rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, Me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar contigo, ó Deus, entregar-me a ti. Senhor, que seja um sacrifício agradável a ti. Amém. Queridos irmãos da Pão da Vida, mais uma vez, graça e paz. Cristo está vivo. Essa é a nossa esperança, nossa fé, que nos move cada domingo, cada culto, mesmo em nossos lares, em nossas casas, sem esse culto presencial. Mas cremos que com uma adoração verdadeira, em espírito em verdade, nós podemos desfrutar a presença real de Cristo vivo no nosso meio. Agradecemos ao grupo de louvor, toda a equipe de áudio e vídeo e todos os irmãos que mesmo um ano e pouco de pandemia
tem engajado na edificação da Igreja Gloriosa de Cristo e para a expansão do teu reino. Eu sei que muitos estão por trás orando, pastoreando, cuidando, evangelizando, ministrando em todas as áreas, ofertando, né, e servindo a Deus, porque nós amamos o nosso Deus. E a igreja, na verdade, é o plano A, não existe plano B, de Cristo para testemunhar o Evangelho, a pessoa de Cristo no final dos tempos, né? Então, somos igreja de Cristo, queremos seguir Jesus, amar Jesus e ser fiel em pequenas coisas e ser fiel para seguir e testemunhar Jesus Cristo. Amém? Bom, nós queremos hoje fazer um pouquinho diferente, né? Estamos aqui, depois da nova adoração, vamos estar honrando a Deus com as ofertas, né? O auge, né, da adoração é consagração, né? Se Deus é tão bom, que nos ama, que é tão fiel, digno de confiança, e Ele tem nos provido de tudo que precisamos, Ele tem nos cuidado, Ele nos deu graça da salvação, Ele é o Senhor soberano que governa tudo. Então, o Senhor realmente está aqui, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então, nós vamos realmente consagrar tudo para o Senhor, amém? Então, isso é muito importante para nós, com essa atitude de oferta, né? E a gente também vai, no meio desse louvor, adoração e consagração, vamos continuar orando pela igreja, alinhamento com Deus, porque não existe outra maneira de a igreja atuar, né? A igreja, a única coisa que a igreja pode testemunhar é o Evangelho da salvação, é o amor de Deus Pai, é a igreja de Cristo, que Ele trouxe a salvação, cura, a libertação e a ação do Espírito Santo. O que o mundo precisa é muito mais do que os homens podem oferecer. Que nem hoje a gente está numa pandemia, precisa de muitos recursos, questão de economia, questão de vacina, mas sabe que tudo isso são respostas, não são soluções ideais, são ferramentas que Deus dá, mas o que Deus está falando para a humanidade é assim, a verdadeira solução é Deus. As pessoas precisam voltar para Deus, precisam confiar no Evangelho da salvação, na vida eterna, voltar para Deus, do teu Criador Salvador, amém? Então é isso que a gente vai orar, né? Tanto na parte de pandemia, na parte de política, economia, justiça, né? Misericórdia, tenha paz, volta tudo, voltamos para princípios de Deus. É isso que a igreja vai ter que atuar junto com Deus, amém? Então, vamos estar aqui, vamos ler esse versículo, honrando a Deus com nossas ofertas. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra seus votos para com o Altíssimo e clama a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos, né? Então, aqui o salmista está encorajando o povo a confiar em Deus, né? Quem crê nele, quem anda no caminho do Senhor, quem anda nos ensinamentos, na verdade do Senhor, Deus vai mostrar salvação. E com isso, as pessoas que experimentam a graça da salvação, a vida, caminho da vida, caminho da verdade. Hoje temos salvação em Cristo. O que nós precisamos ter em qualquer situação, mesmo no momento da angústia, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio da tribulação e dificuldade, nós podemos contar com esse Deus tão bom, tão fiel, sempre com gratidão. E nós podemos oferecer sacrifício, em sacrifício a nossa gratidão
E isso honra o Senhor. A nossa vida existe para honrar o Senhor, com todo o nosso ser, com tudo que nós temos, com tudo que Deus fez para nós. Porque Ele é o centro de tudo, amém? E com isso que nós vamos estar ofertando e intercedendo pela igreja e pela nossa nação, amém? Vamos orar. Querido Jesus, em Teu nome, nós entramos na presença do nosso Pai querido, cheio de amor, cheio de compaixão para conosco. E é um Pai que é digno de confiança. Cremos no Teu amor, cremos na Tua fidelidade. Jesus, obrigado, o Senhor pagou o maior preço para vir aqui na terra, morrer em nosso lugar, e pagou o maior preço para nos salvar. E ser sepultado e ressuscitou. Nos deu uma vida de vitória, vida eterna, uma vida abundante e vitoriosa. Querido Espírito Santo, obrigado por estar no nosso meio e fazer a gente conhecer Jesus, confessar nossos pecados e crer na justiça de Deus e para realmente não ser condenado pelo juízo de Deus, mas poder fazer parte do Teu reino, parte da família de Deus. E somos tão gratos e queremos, como igreja, sempre Te agradecer, Te louvar, Te adorar enquanto vivemos. E não importa a circunstância, não importa que situação que nós encontramos, queremos sempre estar alegrando no Senhor, descansando no Senhor, na Tua graça da salvação, na Tua presença. Queremos estar sempre testemunhando o amor de Cristo, a Tua salvação, o Evangelho de poder e Cristo ressurreto, que é vivo, que nos dá vitória, que nos dá esperança e queremos viver uma vida, capacidade no poder do Espírito Santo, viver uma vida realmente que engrandece o Teu nome, que testemunha Cristo vivo e que através de nossas vidas muitos possam Te conhecer. E assim nós estamos aqui, oferecemos nossa vida a Ti, todo o nosso ser, dons, talentos, nosso tempo, nossos bens, tudo que o Senhor nos deu, Te pertence. E depende de Ti, e para a honra e glória do Senhor. Então, consagramos também as ofertas, seja dízimo, gratidão, missão, fundos e também todo tipo de ofertas para a Tua igreja, para Teu reino, para a expansão do Teu reino, para a Tua missão. Que o Senhor se agrada de nossas ofertas, mas a nossa atitude é Te honrar, Te agradecer e engajar no Teu reino. Obrigado por nos dar essa oportunidade de fazer parte dessa igreja, parte da Tua família, parte do reino de Deus. E assim, Senhor, se agrada de nós, abençoa cada um que está com essa atitude, essa disposição de Te engrandecer, Te honrar com gratidão como sacrifício. Obrigado por tudo, Senhor, porque é o Senhor que nos deu. E estamos aqui realmente retribuindo com gratidão. Ao mesmo tempo estamos aqui orando pela nossa nação. A nossa nação precisa da Tua salvação. E que a igreja se levanta como um. Todas as igrejas realmente como um em Cristo. Cremos no Evangelho. Cremos que a solução... Obrigado, porque o Senhor tem nos dado governos que estão atuando, mesmo imperfeito, na política, na economia, no trabalho social. E agora, na pandemia, os médicos, o pessoal de primeira linha, realmente batalhando, tentam a fazer tratamento com Covid e outras doenças. E também pela vacina. Somos gratos, mas cremos que o Senhor... A nossa salvação, não somente essa parte física. Precisamos a maior vacina contra a morte, contra a destruição, que é Cristo Jesus. Precisamos da Tua salvação. E que realmente, Senhor, nesse tempo, a Tua igreja volta a alinhar com Cristo. A gente se levanta para testemunhar Cristo vivo, o poder do Evangelho, levando realmente esperança para aqueles que não têm esperança, que estão com medo, com depressão, medo de contrair, medo de morrer, medo do futuro, medo da falta, do desemprego, da situação financeira e muito mais. Senhor, que Senhor seja a nossa paz, nossa segurança, nossa salvação. E para muitos que ainda não Te conhecem, levanta a Tua igreja para orar e clamar e alinhar com o Senhor. E além de orar, que nós temos ação de testemunho para nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós
testemunho Cristo vivo. E levanta a tua igreja no final do tempo, para ganhar muitas vidas para Jesus, fazer discípulo e realmente expandir teu terreno, até que teu reino seja estabelecido aqui como reino do Pai, reino de Cristo. Obrigado por nos escolher como igreja, noiva de Cristo, a família de Cristo, um exército de Deus. Levanta homens e mulheres, mais nesse final do tempo, para junto realmente amar Jesus, seguir Jesus, servir Jesus e testemunhar Cristo vivo. Obrigado por esse tempo. E nós oramos para que o Senhor use a tua igreja para exemplo de prática de justiça, amar misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Que essa influência venha influir toda realmente áreas, todas as colunas, todos os montes da sociedade. E vem fazer essa transformação para a honra e glória do Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo, para atuar, para realmente fazer muitas vidas conhecer Jesus. Em nome de Jesus também, venha caia por terra toda obra das trevas do inimigo, para que realmente tua salvação, teus propósitos, teu destino glorioso seja cumprido no teu devido tempo, através da tua igreja, através da tua soberania em nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Aqui está a nossa oferta, o dado da nossa oferta. Então, se você hoje ou essa semana destinou oferta para a igreja, né, para algum item, por favor, passa o teu nome e itens para o nosso tesoureiro, né, e tenho dados no nosso boletim também, para prestar conta para a igreja, né, e realmente que tudo possa ter uma boa prestação de conta para a honra do Senhor e também nossa oportunidade de participar. Sejam bem-vindos em casa, se estão assistindo em casa ou qualquer outro lugar, ou depois assistindo via online, na internet, no YouTube. Que Deus abençoe realmente cada um, que tenha um encontro sempre com Cristo vivo. Amém? Deus abençoe todos. E eu não tenho muitos avisos, não. Então, continue orando continue orando pela pessoa que está em enfermidade. Aí também, alguns familiares, a gente conhece de outra igreja, ou algum próximo, né? Que nem, por exemplo, a minha irmã também, maior, que descansou no Senhor no sábado, né? Então, a gente também, toda a família está assim, agradecendo a Deus pelo cuidado, está no Senhor, mas também estamos em luto, né? Então, vamos estar sempre intercedendo, famílias que teve entes queridos que descansou no Senhor. Então, vamos interceder, encorajar e consolar, né, como igreja, irmãos, para a gente realmente atravessar momentos na nossa vida. Mas, graças a Deus, o Senhor é bom e o Senhor está conosco. Amém? Bom, hoje eu quero estar compartilhando com a igreja, com irmãos, o mesmo tema, na verdade, uma continuação no livro de Efésios, né? E nós abordamos duas vezes. Primeiro renovando um pleno conhecimento com Deus, na plenitude de conhecimento com Deus, né? Isso é muito importante. A fé não é um ato religioso somente, prática religiosa ou um conceito, mas precisamos crer e viver uma realidade de um verdadeiro conhecimento de Deus, como filhos de Deus, como igreja, né? E outra semana que eu compartilhei, nós falamos sobre quando a gente não conhecia Deus, estamos mortos nos nossos pecados e transgressões, mas longe de Deus, sem esperança, sem nada. Mas hoje nós somos vivificados em Cristo, né? E também ressuscitados e também está sentado no lugar celestiais. Deus nos deu uma posição espiritual, celestial, para que a gente possa tomar posse pela fé de tudo que Jesus conquistou lá na cruz por nós, que já foi conquistado, que está consumado, que nós podemos viver essa realidade, para que a gente tenha a visão de Deus, para ver o mundo
e também somos capacitados, supridos pelo poder de Deus celestial, pela visão celestial, por todas as bênçãos espirituais, recursos, realidades espirituais, para que a gente possa viver uma vida vitoriosa aqui na Terra. Amém? E hoje vamos dar uma continuidade em relação à igreja, né? Porque Efésios fala sobre a igreja. E eu estou falando, querido irmão, você não é uma pessoa individual, a tua salvação é individual, mas Deus te vê como parte da igreja. E eu quero falar para o pessoal, ame Jesus, ame a igreja, se compromete como igreja, corpo de Cristo, família de Cristo, como nome de Cristo, para fazer diferença. Esse é o propósito de Deus. E é isso que eu estou querendo ressaltar, né, ressalvar essas verdades, que é a salvação individual, mas o propósito de Deus é coletivo, como igreja no reino de Deus. Tá? Então, não se alinhem, ficar alienado, né? Ficar afastado. Eu quero que Deus me abençoe, conquistar minhas coisas, a minha família também, eu não quero saber mais. Eu faço o mínimo. Não é. Se nós vivemos aqui, Deus nos criou, Deus pagou o maior preço para nos salvar, porque tem um propósito. E Deus vai nós realmente, que nós vivemos esse propósito, esse destino glorioso, propósito glorioso. E assim que Ele espera de nós, que Ele reservou o melhor para nós. Amém? Então vamos conhecer mais. Então, hoje o tema é igreja sendo edificada como santuário do Senhor e morada do Espírito Santo. Amém? É algo muito bacana. O texto está no livro de Efésios, capítulo 2, de 11 a 22. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, nunca esqueça que nós temos tudo isso. Está sempre nos lembrando da graça salvadora de Cristo. E Ele se tornou a nossa paz. E podemos estar reconciliados com Deus e com pessoas em unidade como uma igreja. E isso é um feito de Deus. Não fizemos nada. Então isso é uma graça que é para a gente apreciar e não esqueça. Se você está vivo hoje, não, eu sou tudo. Graças a Deus me salvou, mas você, querido, eu quero te compartilhar contigo. Se você lembrar, antes de você conhecer Jesus, e hoje você conheceu Jesus, você faz parte da igreja, são dois mundos, são dois estados, são duas situações diferentes, são dois destinos diferentes, propósitos diferentes, não é qualquer coisa. A graça salvadora não é uma coisa simples, não é uma coisa, ela é de graça, mas ela não é barata. Ela não é depreciada. Eu quero que você lembre sempre. Isso te motiva. Toda vez que eu lembro disso, nossa, eu fico muito grato. Eu quero mais amar de Deus, amar Jesus, entendeu? Isso me motiva, né? É razão e motivação de viver. Não que isso hoje aqueça teu coração. Amém? Vamos ver. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios. Nós, chineses, brasileiros, todo mundo. Por nascimento e chamado incircuncisos, pelo que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Judeus, povo escolhido, descendente de Abraão, ele tem uma marca, essa marca da circuncisão, é marca da aliança com o Senhor. E nós que somos fora de Israel, ninguém tem circuncisão, ninguém tem essa marca, ninguém tem esse privilégio de ser povo de Deus, tá bom? E naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa e sem esperança, sem Deus no mundo, né? Então, na verdade, o Paulo, ele descreve assim, antes nós gentios, antes da vinda de Cristo, antes da aliança da salvação de Jesus na cruz, nós somos um coitadinhos. É que nem esse mundo hoje, no meio da pandemia. Muita gente perdeu o chão. Ricos, intelectos, quem tem posição social, seja político, empresário, seja qualquer coisa. Tem muita gente morrendo de medo, porque tudo que ele tem, a sua posição social, teu dinheiro, né, teu sucesso, não garante que ele pode sobreviver ao Covid ou qualquer ameaça de saúde. Então o pessoal morre de medos, né, de
de contrair e morrer, porque parece uma loteria. E aqui você vê da maneira que muita gente hoje não tem Deus, encarar doença, encarar morte, é assim, sabe? Sem Deus, sem esperança. E aqui o Paulo está falando, espiritualmente falando, entre israelitas e gentios no passado, a gente era assim. A gente vive nesse mundo, não tinha aliança do Senhor, e espiritualmente somos perdidos, destinados à morte, sem chance. Isso até o Antigo Testamento. O povo gentil está fora dessa graça, né? Mas, aqui ele fala assim, mas agora em Cristo Jesus, você que antes estavam longe, os gentios que estavam longe de Deus, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, né? Então, mediante o sangue de Cristo, o justo no lugar de injusto, né? O sem pecado morreu em lugar dos pecadores, né? E Jesus realmente ele carregou nos pecados. Ele pagou todos os preços do pecado, a maldição, a morte, de tudo que a humanidade fez por causa do pecado. Mas por causa do sangue de Cristo, a gente já falou, propiciação, redenção, né? E perdão de pecado, tudo isso, né? Então, substituição, ele realmente nos trouxe a salvação. Hoje, nós podemos aproximar ao ao Pai, mediante o sangue de Cristo. Amém? Bom, então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar, né? E aqui continua. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Qual era a inimizade? Porque o povo de Israel foi escolhido. O único escolhido por Deus como o povo de Israel. E Deus, no Velho Testamento, teve várias alianças. A gente tem que voltar um pouquinho para entender, né? Aqui. Então, aqui fala assim que os circuncisos, né? Que eles foram escolhidos como descendentes de Abraão. E a marca era a circuncisão, que é a marca do povo de Deus. E Deus deu o quê? A lei para eles. Moisés deu lei, 10 mandamentos e ordenanças, estatutos. Eles são diferentes porque Deus operou salvação. Eles são povo de Deus. Eles são diferentes porque eles têm a verdade de Deus. Eles têm mandamento de Deus. Eles têm ensinamento de Deus. Então, o privilégio do povo de Deus é a salvação e a palavra de Deus, né? Toda esse mandamento de Deus. E por quê? Entre judeus circuncisos e gentios incircuncisos tem essa inimizade. Porque primeiro eles são escolhidos, segundo eles têm a lei. E a lei deles condena o quê? Os gentios. Porque o gentio não guarda a lei, os mandamentos de Deus, entendeu? Então, tudo isso, essas alianças, desde a aliança de Abraão, a aliança de Moisés, e depois teve aliança também com Davi, né? Davi que é seu descendente no trono, né? E a verdade, antes tem a aliança do Noé ainda, mas aqui é para toda a humanidade, tá bom? Mas toda essa aliança no Velho Testamento, nenhuma aliança tem a ver com gentios. Tanto que quando terminou o livro de Malaquias, você viu, só tinha promessa de uma nova aliança que ia vir, que é um mistério, que a gente fala no livro de Efésios, esse ministério que no tempo certo, na nova aliança, Jesus veio e ele fez uma nova aliança da graça. Já não é mais para gentios, mas para gentios e não é só para judeus, mas também para todos os gentios fora judeus. Então, na verdade, a humanidade toda, hoje, pela graça salvadora de Cristo, mediante a fé,
todos podem se tornar filhos de Deus. Amém? Então, essa é a graça. Antes a gente não tinha. Hoje, em Cristo, podemos. E essa inimizade entre judeu, que tem essa parte de legalismo, né, que nem hoje os judeus ainda estão guardando a lei. Achava que guardar a lei eles fossem salvos. E não é. Infelizmente, os judeus tropeçaram pela lei. Que usa ter o esforço próprio para cumprir a lei, para ser salvo. E hoje ainda não reconhecem Jesus como Salvador e Messias. E eles usam esse mesmo princípio da lei para criar inimizade, essa separação, né? Esse mundo de separação. Somos judeus, somos povo escolhido, e vocês são incircuncisos, vocês são fora da aliança. E criou, desde o pecado da humanidade, o homem cria muros. Mas em Cristo, na cruz, ele o quê? Ele se tornou a nossa paz. Por quê? Porque ele destruiu a barreira. Toda essa barreira de quem é escolhido, não é escolhido. Quem é judeu, quem não é. Quem é circunciso, quem é incircunciso. Toda essa parte de nação cultural. Acabou. Todas as nações, todas as raças, todos os povos, não importa a cor, social, região. Hoje em Cristo somos um, porque o objetivo é criar em si mesmo, esses dois o quê? Judeus e gentios, um novo homem. Esse um novo homem chama igreja. E é o corpo de Cristo, e por meio da cruz, ele destruiu toda inimizade entre povos, né? Então, o tema do primeiro ponto é isso. Queridos irmãos, essa graça salvadora de Cristo, nós não fizemos nada. Quando nós pecamos contra Deus, longe de Deus, rebelde contra Deus, pecando contra Deus, desonrando Deus e até desobediente, provocando a ira de Deus, nós éramos tão miseráveis, não amável, né? E está de costa contra Deus e não merecia nada de bom da parte de Deus. Mas mesmo assim, Deus Pai pagou o maior preço para ter o Filho único, Jesus, sofrer maior vergonha, maior injustiça, maior dor para morrer no nosso lugar. Deus não usou as outras coisas da criação, mas usou o teu único Filho para trazer a salvação. Esse amor tão grande, esse amor tão incondicional, esse perdão incondicional, essa aceitação incondicional. Ele nos aceitou da maneira que nós somos. Não nos condenou, não nos julgou pela tua justiça, mas de amor, graça e misericórdia. E então, essa graça salvadora é muito, eu diria assim, nos constrange, irmãos. E ele trouxe o quê? Paz entre nós e Deus. Porque quando estávamos longe de Deus por causa do pecado, estamos separados com Deus. Agora, Cristo, a cruz, se tornou nossa paz. Primeiro, a cruz se tornou nossa paz entre nós e Deus. Porque Deus, orando Cristo, a tua salvação, nos perdoou. Nos aceitou pela fé como filho de Deus. E nos acolheu como família de Deus, no reino de Deus. E voltamos a reconciliar com Deus. Cristo entrou na nossa vida e através de Cristo nós podemos chegar ao Pai. E nós podemos conversar com o Pai. Voltar a ter um relacionamento, uma perfeita comunhão com o Pai. Como Deus nos perdoou. E também nós podemos nos aceitar da maneira que nós somos, porque somos aceitos. E muito mais, esse amor que entrou, nós podemos também amar as pessoas não amáveis. Perdoar as pessoas por tuas ofensas e aceitar pessoas diferentes. Porque na maneira que Deus nos deu esse amor, nos capacita para viver essa paz, essa comunhão. E assim, além de a gente pode reconciliar com pessoas, nós podemos viver em unidade, como um, em Cristo. Porque Ele nos fez um.
né? Mesmo judeu e gentios, com tanta diferença cultural, com tanta diferença de bagagem na tua formação, na tua origem, mas em Cristo podemos ser perfeitamente por essa graça salvadora. Amém? Então eu quero te dizer, queridos irmãos, esse mundo precisa primeiro de Deus. Por quê? Porque sem Deus, sem Jesus, não vai ter essa reconciliação vertical com Deus. A cruz primeiro é vertical e segundo é horizontal com as pessoas, né? A gente viu que esse mundo, por exemplo, na pandemia você vê, as pessoas voltam para casa, trabalhando em casa, marido, mulher, pai e filha, ficam brigando muito. Porque quando mais convivência, o nosso egoísmo, o nosso pecado acaba causando muitos conflitos. E a gente já tem que aprender a lidar com amor, com graça, com aceitação, com perdão, com respeito, e edificar no amor, na verdade, de Cristo. Não é verdade? Você vai ver, nessa pandemia a gente viu egoísmo, né? Os países ricos têm muita vacina, até vacina de sobra, perdendo prazo de validade. Os pobres não têm nem vacina, né? Não tem nem esperança de ser vacinado. E você vê como a humanidade é assim, né? E isso não é só entre nações, disputa de poder, disputa de interesse. Você vê uma nação, os políticos disputando poder, né? Todo mundo quer praticar justiça, mas não há justiça nenhuma humana verdadeira. Um quer punir o outro, um quer disputar o poder para tomar o poder do outro. Infelizmente, o mundo é assim. E com mais pandemia também. Porque tem tanta gente, né? Então, assim, no mundo inteiro, né? Então, você vê, todo mundo quer se proteger para ter vantagem, para não morrer mais cedo. Então, tudo isso. A gente vê o quê? O homem não tem paz. O homem é egoísta. O homem não tem essa fé com Deus, não tem paz. E também o que? Ele disputa de interesse, né? Entre homens, não sabe amar, não sabe reconciliar. E é assim que muitas vezes a nossa vida a gente sofre, né? Nós temos uma família que nós amamos, marido, mulher, se ama, mas não convive, se separa por qualquer motivo, né? Pais, filhos também se amam, mas não comunicam, não conseguem abrir o coração, né? Para realmente deixar o amor de Deus ser né? A graça, a aceitação, respeito, entender outro, compreender outro, ouvir outro, e para que Deus, através da graça salvadora, trazendo uma cura, uma libertação, na verdade nos liberta de tantos problemas, não é verdade? Então, é isso. Então, precisamos na igreja, nós temos essa graça. E lembrando dessa graça. Isso já foi feito lá na cruz, né? O homem gosta de levantar muro. Eu sou de onde? Eu sou de São Paulo, você é de Nordeste, né? A gente é de China, outro de Taiwan, né? Aqui é a América do Sul, a Latina, outro é a América do Norte, é primeiro mundo. Chama europeu, né? E você, recentemente, até o presidente o argentino falou, né? Que somos povo que vindo de barco da Europa, né? O brasileiro vieram da selva, né? Até essas brincadeiras, né? São muros de inimizade para desmerecer outro, né? Então, infelizmente, a gente gosta de construir muros. E eu quero falar, irmãos, somos igreja. A gente não constrói muros, a gente destrói muros. A gente destrói toda a inimizade. Nós somos da paz, porque Cristo se tornou a minha paz. Cristo se tornou a nossa paz entre eu e Deus. Cristo se tornou a nossa paz entre pessoas. Primeiro judeus, gentios, mas hoje, com a graça, com o amor de Deus, a salvação de Deus, eu posso viver em paz, porque esse amor me alcançou. Essa graça me alcançou. E eu posso viver em paz com Deus, comigo mesmo, com pessoas. Lembra quando Eva pecou contra Deus e deu para Adão? E aí, quando Deus veio na presença deles, eles começaram a
empurrar, né? Jogar a culpa. Eva jogou para Adão, né? Quebrou a relação com Adão. Adão jogou culpa. Não, desculpe. Adão jogou culpa para Eva. E Eva jogou culpa para a cobra. E aí vai indo, né? Então, o ser humano não quer assumir responsabilidade e reconhecer que tem problema e ser curado por Deus. Eu acredito que se Adão e Eva reconheceram, Deus, a gente errou, me perdoe, me cura. Eu acho que Deus tinha outra maneira de fazer. Perdão, salvação e outras coisas. Mas mesmo assim, Deus foi gracioso, né, com a humanidade. Bom, mas quando Jesus volta, Jesus fez a salvação na cruz. Ele trouxe de volta essa perfeita comunhão que nós perdemos com Deus. E hoje, quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, confessamos nossos pecados, a vida de Cristo voltou em nosso coração. Aquela vida que morreu, que separava de Deus, voltou. O Espírito Santo entrou. Então, nós podemos conhecer o amor do Pai através de Cristo. Nós podemos viver essa vida de paz. Paz, reconciliação, harmonia com Deus, comigo, com pessoas e também com os animais e administrando bem todas as criaturas de Deus, porque essa é a restauração da salvação. Amém? Então, eu queria realmente te incentivar, né, que esse trecho era muito preciosa, tá bom? Então, toda vez que você lembra disso, que Cristo é tua paz. Nunca perca essa esperança. Se você tem problema com pessoas, com você mesmo, com Deus, e dentro da tua casa, com todos os níveis, hoje você apropriar. Fala assim, Jesus é a minha paz. Jesus é a minha reconciliação. Jesus é a minha paz entre eu e Deus, eu comigo, eu com as pessoas e com todas as coisas. Essa é a restauração da plenitude da salvação em Cristo. Amém? E é assim que a igreja, nessa pandemia, não esqueça, né? A gente quer compartilhar essa graça de salvação para as pessoas que nem nós, no passado, estava fora dessa aliança. Muitos não têm essa, sem Deus, está longe de Deus, sem esperança nesse mundo. E hoje que vive com medo. E está aí, aqui está a nossa responsabilidade, queridos irmãos, como igreja. Apesar que a gente não está reunido dentro do templo, mas somos igreja em todo lugar. Somos igreja dentro de casa, somos igreja na escola, somos igreja no nosso trabalho, somos igreja na rua, somos igreja em todo lugar. E todo lugar que você encontra, você pode testemunhar essa paz que você tem em Cristo. Amém? Segundo, igreja, um novo homem, e judeus e gentios em Cristo se tornam filho de Deus, filho do Pai Celestial, pelo Espírito Santo, sendo família e reino de Deus. Olha só, hein? Então, vamos ver. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Eu quero ressaltar aqui a segunda graça que a gente quer. Então, na verdade, quando Deus, Cristo, nos fez na cruz, um novo homem que é a igreja. Tanto os judeus como todos os gentios em Cristo, pela fé, todos podem ser feitos filhos de Deus. Então, isso através de quem? Através do Espírito Santo. Porque sem a ação do Espírito Santo, as pessoas não vão conhecer Deus. Nós falamos, né? Somente pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos convencer dos nossos pecados, né? Da justiça de Cristo e do juízo de Deus. Quando o Espírito Santo vem, ele derruba todo o nosso orgulho. Ele faz a gente conhecer a verdade, conhecer a graça salvadora e conhecer o nosso pecado. E reconhecer que somos pecadores, confessamos, nos arrependemos, cremos na justiça, justamente a salvação, salvação na cruz de Cristo.
E uma vez crendo pela fé, somos imputados como justo e ser feito filho de Deus. E nós não precisamos ser mais julgados no juízo final, ser condenado para a perdição eterna. Somos salvos, pelo contrário, somos salvos o quê? Sendo parte da família de Deus e concidadão do reino de Deus. Queridos irmãos, isso não é pouco não. Né? Ele veio anunciar essa paz. Porque a gente não tinha paz. Querido, você já viu? Imagina você é um estrangeiro. Você não tem casa, você não tem lar, não tem amigos, não tem parente, não tem dinheiro. E você veio em São Paulo, desceu no aeroporto e você não sabe onde morar. Um estrangeiro, um forasteiro, ele pode assim ficar peregrinando, né? E sem lugar de descanso. Que horrível, né? Quando o ser humano aqui na Terra, sem conhecer o Criador, sem conhecer o propósito da criação, sem ter presença do próprio Deus e sem a salvação de Deus e não sabe para onde vai, ele é um estrangeiro num lugar distante, sem descanso. É um forasteiro que também no deserto tenta correr, sair, não sabe para onde ir. Quando eu falo de estrangeiros, falo de forasteiros, é porque não tem paz, não tem descanso, não tem destino certo. Não tem propósito, não tem destino glorioso. E aqui ele fala assim que, quando Jesus fala assim, olha, eu trouxe essa paz. Antigamente só para o pessoal de perto, que eram os judeus. Hoje não. Hoje anunciei essa paz para a pessoa que estava longe, vocês gentios. E a paz que estavam perto, que são gentios. E por meio dele, né, todos têm mesmo acesso ao mesmo Pai celestial, que é o melhor Pai do mundo. Um Pai que nos ama, que nos aceitou. Amém? E, portanto, o Espírito Santo, ele fez esse trabalho tão lindo, né? E você vê como precisamos do Espírito Santo, queridos irmãos. Como a gente precisa do Espírito Santo fazendo a gente entender a verdade, né? Conhecer a verdade, viver a verdade, ser liberto na verdade. Como precisamos de Espírito Santo para a gente conhecer Jesus, amar Jesus, servir Jesus e glorificar Jesus. Então, por isso que a gente precisa ser sempre cheio do Espírito Santo, né? E aí, somos membros da família de Deus. Nesse tempo de pandemia, agradecemos a Deus que ainda nós temos células, né? Tem 4, 5 células funcionando normalmente, tem uma reunião de oração. Nos chineses também tem 4 ou 5 grupos, mas tem vários irmãos que fazem, chama RPG, né? Chama Revival Prayer Group, né? É uma, assim, na verdade, são 3, 4 pessoas que eles marcam uma vez ou algumas vezes por semana. Pessoas marcam para estudar a Bíblia e orar, né, um pelo outro. E na célula a gente vê que muitos testemunhos, irmãs falam assim, nossa, antes da pandemia eu achava que eu tinha muita fé, mas depois de 1 mês, 2, 3 meses da pandemia, eu reparei que eu não tinha nada de fé em Deus, porque Deus me abençoou, tenho uma boa renda, tenho casa, tenho boa saúde, mas eu percebi que tudo isso não era nada que possa ser fundamento da minha vida. Eu perdi o chão. Mas no meio dessa descoberta, desse despertar, né, muitos de células do chinês ou irmãos começaram a propor, vamos ler Bíblia todo dia, vamos orar junto, né? E muitos irmãos falaram assim, nossa, como isso me salvou, como isso me fez, como a gente tem mais tempo em casa, isso me fez procurar mais ao Senhor. Né? Então, nessa pandemia, me despertou a estabelecer um relacionamento íntimo com o Senhor, através da igreja. Como irmãos, a família é para isso. Né? A família não pode substituir Jesus, mas Deus nos colocou como membros, família de Deus, como cidadão no reino, justamente para a gente encorajar uns aos outros, né? A buscar Deus, a confiar em Deus, no teu amor, né? Na tua promessa, na tua salvação. E eu ouvi muitos assim, nossa,
como esse tempo ele cresceu, né? Conheceu mais a Bíblia, tem mais intimidade com Deus. Hoje a fé é mais sólida, né? Tem mais alegria, mais descanso, já não estava tão desesperada, alguns estavam em depressão, alguns não conseguiam dormir, alguns viviam muito ansiosos e preocupados com o futuro, né? Inseguros, inquietos, perturbados, né? etc. Né? Mas hoje, através dessa comunhão, né, na família de Deus, podemos crescer juntos. Eu quero falar para a pessoa do português também, na medicina, é assim, não fique alienado, eu fico sozinho, eu gosto de ficar sozinho. É bom ter um tempo de sozinho com Deus, isso não pode substituir. Eu gosto de ficar sozinho, gastando tempo, agradecendo, louvando a Deus, meditando, eu adoro isso, né? Mas isso não pode tirar da minha responsabilidade, né? Esse vínculo com o irmão em Cristo para a gente encorajar juntos. Eu preciso ser encorajado, eu preciso encorajar alguém que está em fraqueza, que está precisando de ajuda. E isso é lindo dentro da família de Deus. Amém? Então, queridos irmãos, somos membros da família de Deus, temos o melhor Pai, a família de Deus é cheia de graça, é abundante. Como o melhor Pai não vai deixar de faltar nada. Querido, você está no meio de pandemia, você pode ter problema de emprego, financeira, problema de saúde, relacionamento, mas você pode assim, ter o Pai Celestial. Cristo Jesus, que é cabeça da igreja, que é Senhor da família, cabeça da família, é o Espírito Santo que está atuando dentro da família de Deus, não vai te deixar faltar nada. Se você precisar de uma coisa, teu Pai Celestial vai te dar o melhor. Eu sou um pai. Eu vou dar sempre o melhor para meus filhos, não faltar nada. E imagina nosso Pai Celestial. Ele quer cuidar de toda a nossa necessidade espiritual, emocional, mental, física, tudo que acontece com a gente. Ele zera pela tua família, ele zera pela tua igreja, ele morreu pela tua igreja. Ele pagou o maior preço pela igreja. Ele ama a igreja. Ele quer que a igreja seja uma igreja forte, abundante, saudável, imaculada e gloriosa, influente nesse mundo. O que Jesus quer ver assim, a noiva, que a igreja seja exaltada no mundo. Ele diz, olha, essa é a noiva de Cristo, prepara no reino dele. Queridos irmãos, é assim que Jesus ora a igreja, uma igreja gloriosa. Então, ama a igreja que você pertence. Estou falando, a igreja não é só a igreja local que põe na vida, mas fazendo parte da igreja universal em Cristo, não vai ver da igreja que ama Jesus. Mas na tua igreja local, você e eu vamos amar a igreja, para que a gente possa realmente expandir para o reino. Então sai um pouquinho da igreja local, a igreja local também participa para a expansão do evangelho, né, na missão para o reino de Deus, para que o reino de Deus venha estabelecer aqui na terra como no céu. Amém? Então é isso que eu quero incentivar você e eu, nós engajar. Eu não sei como você tem passado esse tempo, né? Mas eu creio que, porque eu estou sempre falando assim, olhar para a igreja, alinhamento da igreja, avivamento da igreja, porque Deus não tem outro plano, a não ser usar a igreja. O Senhor Jesus acredita na tua igreja. Ele deu toda a graça suficiente. Ele deu toda a capacitação. A gente vai ver na outra vez, no capítulo 3, você vê toda a abundância que ele deu para a igreja. Então isso vai ser a próxima vez que a gente vai abordar. Mas eu quero que você aprecie, né, essa graça salvadora que Deus fez. Olha, se a gente for ver item 1, item 2, igreja é um novo homem, judeu, gentil, Cristo se tornou filho de Deus, Pai Celestial, por Espírito Santo sendo família de Deus. Ponto 1, ponto 2, nós não fizemos nada, absolutamente nada. Sabe quem fez? Deus não fez. Deus Pai fez através de Cristo, através do Espírito Santo. Não nos fizemos nada. O que nós fizemos foi única coisa, é tocado pelo Espírito Santo, acesso pelo Espírito Santo, para reconhecer que somos pecadores miseráveis, sem esperança, corrompidos e sem Deus, sem esperança no mundo, e única nós que nós humilhamos, nos arrependemos e cremos a justiça, a salvação de Deus. A única coisa que fizemos, até crer no emenda, tá? A gente já falou sobre isso, né? Então você viu que ponto 1, né? Toda essa parte que Jesus se tornou nossa paz, reconciliação com Deus, com as pessoas, viver
unidade em paz. Ele é a nossa paz, é totalmente graças a Deus. Um novo homem, igreja, hoje não tem mais barreira racial, cultural, né, barreira regional, não tem mais nada. Podemos amar uns aos outros, podemos amar todas as raças diferentes, sem racismo, sem discriminação, porque Deus nos amou dessa maneira. Podemos amar. E a gente, como família de Deus, como reino de Deus, queremos testemunhar. Por isso que a igreja, no meio da pandemia, tem que ser também, não somente evangelizar nossa igreja local, a gente quer passar para a missão, né? Também no reino de Deus, para que muitas nações também continuem sendo alcançadas pela igreja aqui na terra. E tudo isso o quê? Só Deus fez, totalmente pela graça. Vamos ver o último item. Mas esse último item a gente tem que cooperar como igreja. A igreja coopera com Deus para ser edificada na vida de Cristo como fundamento, na verdade e alinhada com o Senhor, para ser Ele reinar em nós, para ser santuário e morada do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Então, esse último, quer dizer, Deus se tornou nossa paz. Deus nos fez do Filho de Deus, família de Deus, no reino de Deus. Tudo Deus fez. A única coisa que nós fizemos é reconhecer, precisamos de Deus, aceitamos, recebemos pela fé. Só. Só que a igreja não para por aí, porque Deus deu tanta graça, tanto amor. Ele não quer ver uma igreja fraca, uma igreja doente, uma igreja egoísta, uma igreja que continua vivendo no pecado, alienado, sem santidade, sem justiça, sem paz. Uma igreja que não é, que é cheia de rugas, cheia de doenças, que não possa glorificar a Deus. Não. A obra não para. Pois que a gente, como igreja, precisamos ter essa disposição de cooperar com Deus. O que é cooperar? Permitir que Deus faça a obra em nós. E como a gente permite que a gente tenha essa disposição de o quê? De cooperar. É acreditar e obedecer. Viver para que Deus possa fazer a obra. Deus fala, eu posso transformar a tua vida, né, tão decaída, tão corrompida, em uma vida santa que glorifica a Deus. Deus fala, eu posso. Agora, deixa eu arrumar você. Fala, não me toque. Se você não deixa Deus te tocar, então você não vai ser transformado. E a igreja tem que ter essa disposição, humildade, um coração totalmente aberto para que o Cristo, que o Deus vem fazer esse trabalho em nós através do Espírito Santo. Amém? Então, a igreja edifica sobre o quê? Fundamento de apóstolos e profetas. Apóstolos significa toda a verdade do Novo Testamento. Profetas é profecia, toda a verdade do Velho Testamento. Então, na verdade, somos edificados, né, na verdade, a palavra de Deus, é a Bíblia. Tá? Então, você é simples. Tá? Tendo Jesus como pedra angular. A pedra angular, na construção, na época de Jesus, é a primeira pedra. Aquela pedra, se tirar, cai todo o fundamento. Então, aqui fala que Jesus é o fundamento da nossa vida. A gente não adianta a gente usar muitas leis, a gente guarda lei, isso, guarda que mandamento, isso. Sem vida não há lei. Não, primeira, a gente tem que ser edificado na vida de Cristo. Então, é a salvação de Cristo, é perdão de Cristo, é vida de Cristo em nós, vida do Espírito Santo em nós, é vida que reina. Então, querido irmão, a fé não é só conhecimento da verdade ou alguma prática religiosa ou conhecimento religioso. A fé primeiro é meu relacionamento com Cristo. Então, primeiro é vida. Vida é nosso fundamento. E essa vida em Cristo, Cristo sempre reinando em mim, Cristo é Senhor na minha vida, Cristo é meu Salvador, Cristo através do Espírito Santo, Ele me guia, Ele me corrige, me ensina, me repreende, me direciona. É Ele que vai, através de quê? Através da toda a verdade. Tá bom? Então é o fundamento em Cristo, e em Cristo a gente vai crescer em toda a verdade, viver uma vida santificada, uma vida
segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, para glorificar a Deus e edificar o caráter de Cristo, tá bom? E assim, na qual todo edifício, ele está colocando como um edifício, né? Exemplo, um edifício que tem fundamento que é Cristo, e sobre Cristo toda a verdade vai edificar. Só que esse edifício também não é uma pedra, cada pedra fica solta, né? Cada vida é como se fosse uma pedra viva. A primeira pedra fala, somos pedra viva, né? No santuário vivo de Cristo, né? Então, o que é isso? O Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é Senhor desse edifício. Então, Ele vai ajustar. Ele vai juntar cada um de nós. Cada um tem dons, talentos diferentes. Cada um tem qualidade e defeito diferente. Cada um tem suas peculiaridades. Mas somos unidos em Cristo, no amor dele, né? A gente já falou, né? A gente podemos aceitar, amar um ao outro. Só que para cooperar junto também, todo nós precisa estar ligado com ele, ser comandado, coordenado com ele. Segundo tua vontade, segundo tua palavra, né? E aí sim, a gente vai ser ajustado, edificado, para se tornar um santuário santo do Senhor. Santuário é um templo do Senhor, né? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo de Deus, né? Então, na verdade, o nosso ser todo virou um templo santo de Deus. O que é isso? Se a nossa vida está edificada em Cristo, relacionamentos, tudo de acordo com a palavra de Deus, santificando, segundo a vontade de Deus, o que vai acontecer? Vamos virar um lugar que Deus, Cristo, ele se agrada em reinar em nós. Porque muitas vezes assim, o Cristo está em nós, o Espírito está em nós, só que ele está triste. Por quê? Porque nós não permitimos que Cristo seja Senhor assumindo o trono na nossa vida. A gente que está no trono, fazendo o que a gente quer, nossos desejos, coisas erradas, decisões erradas, pecados, vícios, e enquanto a gente vive nesse pecado, nessa rebeldia, nessa insubmissão, Cristo está dentro triste, Espírito Santo entristecido, e muitas até apagamos o toque do Espírito Santo. A gente vive na fraqueza. Mas agora não. Agora, se a gente for ajustado, permitimos que Cristo trabalhe em nós, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, permitindo que Deus triuno venha trabalhar em nós, a gente vai ser ajustado como um templo santo de Deus. O que é? É um templo que não tem mais pecados, não tem mais algo contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Amém? Então, o objetivo é que a gente seja um templo de Cristo Jesus e também morada de Deus por seu Espírito Santo. Sabe o que é isso? Na verdade, Deus, desde o início da criação, Ele criou o céu e a terra e todo o universo. Jardim do Éden, tudo isso. Mas Deus quer achar uma morada que no meio do homem, Deus soprou fôlego da vida. Deus gosta de habitar no meio do homem, como um lugar de descanso, um lugar de comunhão. Então, desde o início da criação até futuramente, no Apocalipse, não você é uma nova terra, Deus vai realizar teu desejo. Deus vai ser a nossa habitação eterna. Ele vai estar com teus filhos sempre. O desejo de Deus é que sua vida, minha vida, seja uma morada para Ele. Mas muitas vezes Deus quer vir, mas nosso pecado impede, nossa vontade impede, nossa impureza, nossas coisas. Nós não estamos preparados para receber essa morada de Deus. Amém? Então, a verdade é que essa oração é para que quando a gente cresce na vida de Cristo, cresce na verdade, cresce na santidade, que o nosso corpo, todo o nosso ser, seja um santuário de Senhor e uma morada do Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, fazer morada em nós. Deus quer achar um descanso em ti. Querido irmão, deixa eu te perguntar. Você deseja que esse Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Cristo, faça morada na tua vida? Sabe,
não é na tua vida, é na igreja. Você sabe que a igreja é tão gloriosa que o desejo de Deus, quando o mundo olha para a igreja, fala assim, Deus está aí. Cristo, esse é o tempo de Cristo. É o Cristo que reina nessa igreja, nesse povo. É a salvação que reina, é a verdade que reina, é a vida de Cristo que reina nessa comunidade. Olha, o Espírito Santo está aí. Espírito Santo, Deus mora nessa igreja, nessa comunidade. Igreja, eu não estou falando aqui local. Templo físico, estou falando. Deus mora na vida de alguém. A nível da comunidade, Deus reina nesse lugar. Porque o Espírito Santo atua lá. Amém? Amém? Então, queridos irmãos, eu quero encerrar essa mensagem aqui para que a gente possa ter essa mente de que a igreja é muito preciosa. O propósito, Deus quer através de você, como parte da igreja. A tua família é uma igreja. A minha família como uma igreja. Nós todos somos uma igreja em Cristo. A gente vive essa realidade. Amém? Crescer, vamos cooperar para crescer a nossa vida no caráter de Cristo. Nesse amor, santidade, verdade e justiça. Né? E para que, nesse mundo, quando olha para nós, como igreja, como família, igreja de Cristo, fala assim, olha, essa família é cheia da presença de Cristo lá. Porque era um santuário de Cristo. Olha, Deus mora lá atrás do Espírito Santo lá. Porque Deus se agrada em lugar que quer receber. Deus, bem-vindo. E quando Deus está presente, a glória, a abundância, sabe, alegria, né? A bondade, vitória. Tudo de bom e melhor acontece quando Deus está presente. Então a igreja é um lugar cheio de presença de Deus. Não estou falando local, estou falando da tua vida. Eu. Vamos buscar isso. Vamos junto. Para que a igreja seja ficar como santuário e morada de Deus. Amém? Não é um lugar de reuniões, atividades só. Tudo isso é bom. Mas o objetivo é assim. Que assim, o mundo olha para a igreja. Deus está aí. Infelizmente, o mundo hoje ridicularizam a igreja. Né? Mas não importa. A verdade está aqui. A promessa está aqui. A vontade de Deus está aqui. Vamos perseguir isso. Eu creio em Jesus. Eu creio na igreja. Eu amo a igreja. Eu sei que Jesus, Ele é capaz de fazer a tua igreja gloriosa, com a presença como santuário, como morada de Deus por Espírito Santo. Eu quero fazer parte. Minha família quer fazer parte. E eu convido você e a tua família, que é cristão, que faz parte da igreja, vamos fazer parte. Vamos cooperar com Deus, sendo edificado. Porque a graça é abundante. Somos muito privilegiados. E quando as pessoas nesse mundo ainda estão longe, ainda estão em esperança. Esperando a gente testemunhar. Esperando a gente mostrar. Eu era assim longe de Deus. Hoje estou perto pela graça, porque Jesus se tornou minha paz. Jesus me trouxe nessa família, nesse reino glorioso. Eu faço parte. Eu estou sendo edificado, trabalhado, para ser morada do Espírito Santo, santuário de Cristo. E eu convido você para não fazer essa parte. Querido, mas essa é a igreja. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Essa é a vontade de Deus para a tua igreja. E Deus é capaz de fazer isso. Então é isso que eu, no meio da pandemia, eu quero te encorajar. Eu já, na verdade, eu compartilhei com alguns na semana passada. Ultimamente eu também ainda continuo o tratamento. Graças a Deus, Deus tem sido muito bom. O tratamento assim, reduziu bastante o tumor, ainda tem um pouquinho. Ainda tem uma investigação e tratamento. Mas sou muito grato a Deus. E muitas vezes no tratamento acontecem problemas. Mas toda vez que eu clamo a Deus, Deus é tão real e presente, né? E a gente percebe a graça de Deus tão real, né? Quando a gente crê, quando a gente deposita a nossa fé em Deus. O Deus Pai é tão presente em cada um dos cuidados. Jesus é tão presente, Espírito é tão presente.
E nesse processo a gente sente paz, alegria, né? E eu gostaria de incentivar você também, né? Que você tenha essa intimidade de experimentar a presença de Deus, a habitação de Deus, a morada de Deus na tua vida. Tanta graça que recebeu. Aprecie, valorize toda essa salvação. Busque e coopere de todo o coração. Você vai se surpreender com Deus. E você vai ser diferente. Você pode fazer diferença como igreja nesse mundo. Nós podemos fazer diferença. Apesar da pandemia, tem certa limitação. Mas a nossa vida pode continuar testemunhando, né? Glorificando a Deus, né? Com pessoas que a gente pode ter contato e continuar a realmente testemunhar Cristo em nossas vidas. Amém? Vamos fazer essa reflexão, né? De prática, né? Você valoriza a salvação do Senhor Jesus Cristo, paz com Deus, unidade e paz com o outro? Então aprecia, agradece e que seja a sua motivação de querer agradecer e viver para Deus. Pela salvação de Cristo, por Espírito Santo, se tornou filho de Deus, família e reino de Deus. Você aprecia isso. Parte, tudo graças de Deus. Isso, quando você lembra disso, você pode agradecer a vida inteira. Eu sou muito grato. Quando eu penso nisso, sou muito grato a Deus. Falei assim, nossa, hoje dependo de Ti. Hoje sou alguém na vida porque o Senhor fez tudo isso por mim. Hoje faço parte da família de Deus, no reino de Deus. Eu sou muito grato. E vou agradecer a vida inteira por essa graça da salvação. Mas também, como igreja, estou disposto a cooperar com Deus. Para que, com todo o ser, para que a minha vida, a igreja, seja um santuário de Deus, mano do Espírito Santo. E onde pode glorificar a Deus. Amém? Então, pensa aqui o que você pode fazer. Vamos orar. Querido Jesus, estamos aqui hoje, mais uma vez, adorando a Deus, adorando a Ti com essa mensagem. Somos muito gratos pelo que o Senhor nos demonstrou. Pai, o Teu amor através de Cristo na cruz. E o Espírito Santo nos trouxe, tanto os gentios como os judeus, somos alcançados pela graça da salvação. Obrigado pela paz que nós temos contigo, conosco mesmo, com pessoas. Obrigado pela paz que nós temos entre judeus e gentios. Essa inimidade entre nações, entre culturas, entre pessoas, por causa do pecado, por causa do legalismo. Obrigado, nós podemos experimentar Teu amor incondicional, aceitação incondicional, perdão incondicional, essa graça tão grande que nos alcançou, que nós podemos amar as pessoas incondicionalmente, perdoar, aceitar e compartilhar essa graça tão grande. Eu oro para que Cristo seja paz hoje para as pessoas que ainda não Te conhecem. Que possa conhecer Jesus e ter a salvação em Cristo e ter acesso ao Pai. Espírito Santo, age na vida das pessoas que ainda não Te conhecem. Obrigado também. Eu oro para que, quando a gente já faz parte somos feitos filhos de Deus em Cristo, através da fé, e também somos família de Deus, somos concidadãos no reino. Senhor, peço que a gente saiba valorizar essa família, valorizar como filho de Deus. Essa família é muito abundante. O nosso Pai Celestial vem trazer essa segurança, nesse amor eterno, a provisão, os cuidados, e para que os irmãos que estão no meio de desafios, lutas e batalhas, até alguns com falta financeira, insegurança em relação ao futuro, alguns estão doentes, alguns estão com relacionamentos quebrados, alguns estão com outro tipo de desafios, alguns perderam entes queridos, estão enlutados, mas eu peço que, Senhor, com toda essa graça, Senhor, a Tua família, Teu reino, tão abundante, através dessa comunhão dos irmãos, em Cristo, nós podemos ser consolados, edificados e incentivados a viver no amor, viver vigilante, sempre firme no Senhor,
para perseverar até tua volta. E orando para que, Senhor, que a gente tenha humildade como vida individual, como família e como família de Cristo, para que a gente tenha alegria de cooperar com o Senhor, com humildade para o Senhor trabalhar em nós, edificar em nós um crescimento na vida em Cristo Jesus, crescimento na tua verdade, na Bíblia, na palavra de Deus, de toda a tua vontade, um crescimento que o Senhor reina em nós, todo o nosso ser, como Salvador e Senhor também, reina em todas as decisões, todo propósito, todo direcionamento, e todos, igreja como um, para ser ajustado, edificado, e cada vez mais com caráter e vida de Cristo, mais santidade através da tua palavra, mais justiça e paz, para que a nossa vida, o nosso ser, como um santuário de Deus, como de Cristo, como morada de Deus através do Espírito Santo, onde o Senhor pode ter alegria de habitar em nós, alegria de ter um descanso em nossas vidas, e também nós podemos permanecer em Ti e crescer realmente como igreja, segundo o Teu propósito para a Tua honra e glória. Senhor Jesus, nós vamos encerrar esse culto, mas eu peço que Teu Espírito Santo continue trabalhando fortemente no coração de cada um. Que cada mensagem, cada verdade venha trazer uma realidade de transformação em nossas vidas, nossas famílias, na Tua igreja, para a honra e glória do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero incentivar, irmãos, a usar essa semana, dentro da tua família, cristãos ou com células, irmãos, e venha realmente aplicar essa verdade, Como a gente pode crescer, igreja, cada vez mais, como santuário de Deus e morada do Espírito Santo. Amém? E Deus abençoe. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, de hoje para sempre. Amém. Amém. Tenha uma semana muito intensa com Jesus Cristo, para a honra do Senhor e para a bênção de todos. Amém. Tchau.